tentando fazer essa analogia entre as leis dos homens e as leis de Deus, dizendo que uma passa, a outra fica. E o fundamento maior, querendo mostrar a todos vocês que, essencialmente, nós somos espíritos, nós não somos humanos. E se houver como diz, uma alteração do sentido, a gente começar a priorizar demais as leis humanas e esquecer das leis espirituais, como diz o Exu de nossa casa, nós vamos nos dar com os burros nagas. E aí vem o nosso alerta, né? A cada vez que temos a oportunidade aqui de dialogarmos com vocês, tentar ressaltar, né, essa prevalência. Quando nós falamos de processo evolutivo, deve ficar dois sentidos bastante claros para nós. O processo evolutivo não se limita exclusivamente ao plano espiritual. Quando nós falamos de processo evolutivo, ainda que a gente esteja na condição humana, nós estamos buscando pela via evolutiva o aprimoramento dos quesitos espirituais. Então nós podemos, saindo de lá, espírito manifestado aqui, forma humana, nós estarmos numa via evolutiva na busca dessa ascensão espiritual. Ou seja, a prevalência dos atributos do espírito. Depois que desencarnamos, continuamos o nosso processo evolutivo. Tem que ficar bastante claro isso. E isso não é interrompido com o fenômeno morte, até porque nós não acreditamos na morte, tal como se prega por aí. Morte para nós é desvinculação do corpo físico. O espírito, ele é imaterial, atemporal e adimensional. O espírito não morre. O que morre é a vestimenta física. A partir do momento que não tem mais o ser pensante comandando lá. Então, se cortou os cordões, a matéria se torna inativa. Ela fica sem vida. Ela vai se desvitalizando com o tempo até que mesmo aquela energia retorna à Terra. Quando nós falamos cortar os cordões, também é sempre oportuno dizer, né, que nós temos organismo mental, astral e físico. Então, o espírito, para estar nessa condição, ele foi galgando dimensões. E aí ele criou 7 corpos. E esses 7 corpos são agregados em 3 organismos: mental, astral e físico. Campo das ideias, campo dos sentimentos e o organismo físico que nos possibilita as ações. O que é o fenômeno morte? É quando um desses 2 cordões... Vocês já ouviram falar os médicos falando em morte cerebral, parada cardíaca? Pá! Rompeu os 2 cordões. Rompeu os 2 cordões, tá bom. O espírito tem que se distanciar da matéria. Esse é um fenômeno brusco, né? Lógico que num processo natural a nossa matéria vai envelhecendo e o nosso espírito já rejeita aquela vestimenta, né? Pessoal, não dá mais. Ficou velha, vou trocar de novo. E retorna para o plano espiritual e se reprograma mais uma vez para retornar à Terra. Quem faz isso? Os engenheiros da forma, comandados de Chás. Tem gente, por exemplo, há um pouco tempo, num dos nossos vídeos, principalmente aqueles vídeos gravados aos sábados, falamos que tem muita gente falando de Exu, mas essa função essencial, primordial dos Exus, ninguém fala. Que eles são responsáveis pela vida e pela morte. Melhor dizendo, pelo encarne e pelo desencarne. Se vocês já nos acompanham há algum tempo, vocês vão perceber que em minhas falas eu sempre digo, né, o Exu constrói, mantém e destrói a vida. O processo vida é comandado por este orixá. Então, quando a gente fala que o Exu constrói, inclusive a vida, o corpo físico, então ele participa do processo de rebaixamento vibratório. Então, o espírito essencialmente vai aglutinando energia até que se possa começar a materializar um corpo no ventre materno. Esse processo, esse fenômeno de renascer, quem comanda isso é o Exu, quando abre as encruzilhadas da vida e do destino. E aí permite que essas energias possam ser conjugadas. Aí os engenheiros da forma projetam um novo corpo físico através lá do material básico, genético, né, doutor? Cadê o doutor? Tá ali, não tá aqui, né? Fornecido pelos pais. A medicina fala isso muito bem, né? Então, baseado lá nos cromossomos masculinos e femininos, começa todo o processo da vida orgânica. O corpo envelhece. O que a Umbanda tenta mostrar para nós? Que no processo vida, no processo evolutivo, nós nascemos, amadurecemos, envelhecemos, vamos chegar uma hora que vamos desencarnar. Vamos ter que deixar o fardo físico aqui.
E aí é que entra o aspecto místico da vida representado na Umbanda. Por isso que nós temos na fenomênica espiritual 4 manifestações de espírito. Pelo menos a Umbanda é esotérica, né? Os meus irmãos que estiverem me ouvindo do outro lado da tela, eu sempre estou frisando isso, é o ponto de vista nosso da Umbanda esotérica. Então, na Umbanda esotérica, os arquétipos espirituais autorizados pelo plano espiritual para se manifestar é criança, caboclo, pai velho e Exu. Isso na Umbanda esotérica. Então, as crianças, os herês ou os meninos de Angola representam a nossa infância. Os caboclos representam a nossa juventude. O pai velho representa a nossa velhice. O Exu é esse fenômeno. Quando nós saímos daqui, vamos para o plano espiritual. Quando do plano espiritual, voltamos no plano da forma. Olha o processo aí. Isso que a gente chama de roda, né, de samsara, que é o ir e voltar, não é benéfico para nós que estamos buscando o aprimoramento espiritual. Roda de samsara é ficar repetindo as coisas sempre. É um termo mais indiano, né? E aí eles evocam outro termo também muito conhecido pela grande maioria das pessoas que estudam os mistérios esotéricos. Karma, que no sentido literal é roda. Roda e voltar, roda e voltar. Isso é roda, karma. Só que eles esquecem que a energia que move o karma é o Dharma. Dharma é a energia que impulsiona o karma. Qual que é a energia que impulsiona o karma? Se o karma é a existência nesse processo contínuo, qual que é a energia que impulsiona o karma? O espírito, que é a energia Dharma. Oh, mas eu já li tantas vezes sobre isso aí, nunca ninguém tinha falado disso. Bom, enfim, o que nós queremos enfatizar quando falamos do processo evolutivo? E aí sim eu venho dentro da pragmática doutrinária de nossa casa. Nós aprendemos com os espíritos que militam no AUEA, no agrupamento de Umbanda Estrela Azul, que no processo evolutivo, para que a gente possa avançar nesse processo, nós temos que fazer escolhas. Quantas e quantas vezes já disse aqui? Não existe reencarnação, não existe processo evolutivo sem escolhas. E o mistério das escolhas é acertar. Caso contrário, é experimentação. Experimentação não é escolha. Eu posso experimentar uma comida sem querer comer. Eu quero experimentar. Eu posso comer, eleger uma comida que eu gosto. Não quero. Perceberam a sutilidade, a diferença? Agora, não há como se fazer escolhas bem feitas se você não tiver vontade. Porque muitas das vezes nos falta vontade, principalmente quando a gente sabe que nós vamos enfrentar uma batalha difícil. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina, senhoras e senhores, lá em cima, vocês no astral, decidindo uma futura encarnação. Você, esposa, você, pai. E aí, lhes falam que vocês vão ter 3 filhos. Um te matou na encarnação anterior, o outro te vendeu para o povo dos trocadilhos, e o outro é o seu irmão, que você nunca se deu bem com ele. E aí os engenheiros da forma falam: e aí, estão dispostos? Não, mas que exemplo ruim. Esse foi sério demais. Tá bom, vamos pegar um outro muito comum hoje, nas nossas circunstâncias contemporâneas. Né? Todo mundo quer nascer rico. Para não ter trabalho, não ter dificuldade de comprar as coisas, não é assim? Não, tinha que nascer em berço de ouro. E quando estava lá em cima, eles deram essa possibilidade. E falaram: ó, mas cuidado. Você vai ser invejado, vai ser perseguido, vai ser roubado. Você pode se perder a encarnação inteira por causa dessa possibilidade. É isso mesmo que você quer? É. Então desce, vai com Deus. E aí os senhores da forma projetam lá tudo em você. Independente de um ou de outro, estando aqui embaixo, as contingências humanas vão ocorrer. Ou variantes externas. Não pode abalar o espírito. Como é que é a frase? Literalmente dita por um dos mentores aqui da nossa casa? Ou seja, sobre as variantes externas. A
Consciência interna. Processo evolutivo é ampliação de consciência. Quanto mais consciente eu estiver, mais livre eu serei para fazer minhas escolhas. Não, mas para que você está falando tudo isso? Porque eu prometi para vocês na terça-feira passada, dizendo que falaria um pouquinho sobre esse fenômeno aí da baleia azul, tão divulgado. E aí eu brincava com a Sandra, não perdi meu papelzinho, porque eu fui pesquisar para saber se existia alguém falando sobre o processo cognitivo, sobre a mente humana, se tinha alguma pesquisa científica de que alguém comprovasse que existe uma idade X ou Y para que haja o amadurecimento completo da mente humana. E aí eu descobri duas pesquisadoras, uma inglesa e outra russa. Aí eu tinha anotado o nome delas. Só que eu perdi o papel, eu nem sei soletrar, mas eu iria dar a fonte para vocês. Na verdade, a inglesa diz sim que tem um estudo e que nesse estudo de 40 anos chegou-se à conclusão que o cérebro amadurece ao longo da existência. Não existe uma data X ou Y, apesar que tem uma doutora também que gosta dessa área, que não existe uma data para falar assim, ó, do 0 ano de vida aos 7 anos, a criança forma ali uma base sólida para o seu futuro. Isso é controvertido cientificamente. E essa outra cientista russa diz que não, que existe um período de euforia nessa idade que vai dos 12 até os 23, 24 anos. É onde os jovens acham que pode fazer tudo, que são super-homens, né? E é exatamente esse o fenômeno que envolve a questão das escolhas dos jovens, né? Então é muita adrenalina, como dizem, muita adrenalina. Isso não é novidade para ninguém. Mas a verdade é, eles ainda não têm noção da consciência espiritual. E quem são os abalizadores desses jovens nesse processo de construção e solidificação aí sim, do atributo vontade, que você precisa lapidar, exercitá-lo para que você fique cada vez mais capacitado? Os pais biológicos. Ah, mas e se esses pais biológicos não têm um fundamento religioso e espiritual, uma pedagogia espiritual para dar sustentação? Aí danou-se tudo. Esse é meu ponto de vista. Eu acho que toda família sólida, que tem o sagrado como referência, eu falava isso aqui no sábado. Por que nós, umbandistas, não temos uma pedagogia infantil para educar o catecismo do umbandista, né? Para educar as crianças desde pequenininho até elas formarem a maioridade, que a gente tem como referência 21 anos. Porque nós entendemos, baseado nos ensinamentos dos espíritos, que a melhor forma de se educar qualquer ser que está num processo de aprimoramento é um exemplo. Palavras? Exemplo? Pronto. Olha a diferença. Se os pais dão exemplo, os filhos vão atrás. Não adianta ficar falando, não vai resolver. Como é que fica a questão da índole espiritual que o ser traz? Como é que você corrige isso? Será que não seria pela própria vivência, a experimentação, mas ali com escolhas conduzidas? Encurtar caminho, não. Os pais encurtam o caminho. Quando viram para o filho e falam assim, meu filho, não vai por aí, que a gente já experimentou isso, não vai dar certo. É uma forma de encurtar caminho. Você não pode decidir por ele. Toda escolha tem. Pronto. É simples desse jeito. O Exu aqui de nossa casa fala que se você jogar uma pedra para cima e ficar olhando para ela, ela vai retornar. Vai ser devolvida. Talvez o Cristo, tão sabiamente, já dizia, né? O que plantares embaixo, o que plantares terá que colher. O que ligares embaixo será ligado em cima. O que desligar em cima será desligado embaixo. Isso é o Evangelho, o Senhor não, viu? Só no Evangelho. Bom, dentro desse processo todo que a gente tem visto aí, muito julgado, alguns falaram que foi um jogo russo que se desenvolveu na Inglaterra, que eles começam tateando algumas coisas no corpo. Você não vai ficar falando, porque já está cheio de... É só ligar lá o YouTube, assistir um vídeo, ver as reportagens que estão falando. Basicamente, há um incentivo progressivo desses jovens na base da experimentação, que eles são muito curiosos, e a adrenalina faz com que eles sejam atrevidos, corajosos, né? Sem temperança. E aí vão dando etapas cada vez mais difíceis, até que chega o momento errado, que é o suicídio, né? Que é usar filho. E por que fazem isso? Porque não sabem, se fossem esclarecidos do que de
fato tem do outro lado depois do suicídio, não fariam isso. Exatamente. Agora, para que eles tenham acesso a esse tipo de informação, precisam ter referências. Como eu disse, quais são as principais referências? Se os pais não têm, aí danou-se tudo. Exatamente. Hoje tudo é terceirizado, né? A educação dos filhos é terceirizada, não só na escola normal, mas também às vezes por uma empregada que faz todo o papel dos pais, né? Então não vai ter jeito de dar no resultado final que seja quando der. É tudo, eu falo assim. Eu tenho 4 filhos. Tenho 4. Alguns vão dizer assim, nossa, é corajoso, né? Muitos diziam para mim que no meu primeiro filho que a coisa estava feia, né? Porque eu era jardineiro. E aí eles falaram assim, nossa, tem certeza que você vai querer ter mais um filho? Eu falei, quero. E aí a minha ideia inicial era ter 2 no mínimo. Pelo menos para pagar a minha existência presente. Porque, queira ou não queira, os filhos podem praguejar os pais, mas a primeira bênção que eles recebem, porque eles são espíritos, precisa de corpo. Quem dá corpo são pais. Ah, mas e quem foi fruto do estupro, Maristão? Não importa, ainda que seja um máximo de segundo. Nasceu. Pouco tempo eu ouvi um grande pregador agora, da doutrina espírita, acho que era, por sinal ele é até do direito, né, da mesma vertente que eu sou agora, Haroldo Dutra, escuta esse nome, depois vocês escutam. Ele fala alguma coisa sobre escuta. Aí ele estava dizendo, né, que ele foi resultado de uma aventura dessa. E que, baseado nessa oportunidade que ele teve, ele conseguiu, depois que a mãe dele, que era empregada, tinha caído nos encantos do patrão, ela teve que voltar para a terra de origem, e lá começou a descortinar toda uma oportunidade para ele. E hoje ele é um juiz, né, de direito e um grande pregador espírita. E aí ele fala que a raiz dele foi exatamente, começou quando ele teve que voltar com a mãe dele para o interior e que ele teve o primeiro contato com um doutrinador espírita. E que esse doutrinador falou com ele que ele podia ter, como diz, sucesso se eles ficasse atento às questões do espírito, e ele seguiu o conselho ao pé da letra. Hoje é um dos maiores palestrantes do nosso Brasil. Lembra esse nome, Haroldo Dutra. Bom, não, você falou, então eu vou encerrar, para não ficar cansadinho. Eu sempre tenho aqui falado sobre o quão importante, né, é esse nosso contato com o sagrado. E no nosso caso, no terreiro, né? Porque aqui nós buscamos o sagrado. Mas os mentores ensinam para nós que o sagrado não é externo, ele é interno. Mas queira ou não queira, nós precisamos de condutores para que a gente consiga descobrir esse processo. E os nossos maiores instrutores são os ancestrais. Criança, caboclo, pai velho. Então todos nós, que somos umbandistas, devemos agradecer, penso eu posso falar isso como propriedade, são 26 anos, né? Penso eu que a gente deveria ficar extremamente agradecidos, né, quando se manifesta um ancestral que troca uma palavra amiga com a gente. E que nos mostra ali, às vezes uma conversa simples de 2, 3 minutos, mas dá um toque que é essencial, que às vezes os outros não conseguiriam dar. E aí eu brinco muito, né, com os consulentes, ou com vocês que vêm à nossa casa, que buscam as nossas giras. Às vezes a gente vem cheio de coisas e senta no pé de um preto velho sentado no seu banquinho, fumando o seu cachimbo, a gente vem cheio de perguntas. Aí ele dá umas 2 baforadas, a gente fala, e achando que ele vai rebater todas, aí ele vem, vai para o outro caminho, com a fala de 2, 3 minutos, derrubou todas as nossas teses que a gente tinha. Por quê? Porque é um ancestral. Conhece esse processo que nós estamos vivenciando aqui agora. E aí não tem como não reverenciar essa espiritualidade, né, com um carinho especial. E é isso que eu queria dizer a vocês que têm filhos, vocês que são filhos. Hoje é inegável, né, que a rede mundial do computador nos dá a liberdade para que a gente possa ter acesso a tudo. Ao mesmo tempo, coisas boas e coisas ruins. E ainda assim, sendo filhos ou pai, nós, tendo acesso, né, a essas informações, nós temos que ter o bom senso, né, de poder, ainda que seja no átimo de segundo, exercitar o poder de vontade. E refletir, ainda que seja poucos segundos, se aquilo que eu estou assistindo, se aquilo que está sendo veiculado vai fazer alguma diferença para mim. Positivo.
Se você não tiver certeza, conversa com um amigo, né, que é mais próximo, com pais que são os grandes amigos, né? Às vezes com os irmãos mesmo, né? Às vezes nós temos irmãos que podem nos ajudar aí no processo de elucidação disso. E, independente, né, de todo esse emaranhado, né, que nós vivemos na atual circunstância, que é já tem aí predestinações para o nosso planeta, nós estamos aí com a chance de ouro, de poder escolher se a gente quer ficar do lado da luz ou do lado das trevas, né? E isso é um benefício que Deus nos deu. E cada um pode exercer isso da melhor forma possível. Eu tenho defendido a ideia aqui que quando nós exercitamos aqui as terças-feiras o nosso poder espiritual, e sentamos nesse banco aqui, nós temos aquele momento crucial de examinarmos a consciência. E às vezes a gente não consegue acessá-la, né? Tanta coisa. Como diz, não me lembro aqui o personagem, acho que é Miguel Cervantes, ele tem uma peça, né, que hoje é muito utilizada no teatro, que chama Cérebros Fervescentes, que retrata bem essa questão do jovem e como eles são impulsionados, né, sem muito pensar. E às vezes a gente precisa dessa paz de consciência para decidir o destino. E se a gente não tiver essa paz de espírito, dificilmente nós vamos conseguir sintonizar com a luz, porque não vai sintonizar com o astral inferior. Ter a consciência aprimorada é isso, saber sintonizar com a luz. E luz é luz. Eu vi um dos mentores falando aqui sábado, você vê, nós estamos em plena noite, aqui está iluminado, as trevas lá, está tudo escuro lá. As trevas não entram aqui. Onde tem luz, treva não entra. Agora a luz entra nas trevas. Essa que é a diferença. É isso que eu queria dizer para vocês. Para não.